Fala pessoal, então vamos ver agora a montagem e a nomenclatura dos ácidos. Mas fiquem espertos porque essa nomenclatura aqui que nós vamos falar sobre os oxiácidos, ela pode ser usada muito lá nos sais. E na realidade, a nomenclatura ela é muito fácil. O único problema é memorizar a nomenclatura de oxiácidos e a nomenclatura dos sais que são oxigenados. Então, nessa aula vocês vão entender direitinho como montar de uma forma fácil sem precisar ficar decorando nada, tá? Bom, primeiramente, os ácidos têm essa formação HX. Esse X aqui é o nosso ânion. E o H é sempre NOx mais 1. Tem sempre NOx mais 1. Então esse ânion aqui, ele vai ter que ter um NOx, certo? Um NOx negativo, evidentemente. Então a quantidade de Hs que tu tem que colocar aqui é exatamente para bater e neutralizar o NOx do ânion. Então, por exemplo, se o ânion aqui X é menos 2, tu tem que usar 2 hidrogênios. Se o ânion aqui ele é menos 1, tu tem que usar 1 hidrogênio, que é o caso dos hidrácidos. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre os hidrácidos. Os hidrácidos são os ácidos sem oxigênio, tá? Então eles não têm oxigênio, sem oxigênio. Quais são os caras que são chamados hidrácidos? São essa listinha aqui dos vermelhinhos, com exceção desse aqui, tá? As tatas a gente não usa. Então quem são? É o HF, HCl, HBr e HI. Então memorizem esses aqui. Tem um outro? Tem, que a gente usa com esse aqui, que é uma exceção à regra, tá, gente? Que é o H2S. Observem que a gente colocou aqui um H para cada uma dessa turminha aqui dos famosos halogênios. Por quê? Porque na realidade todos esses caras têm NOx menos 1, então eu vou precisar de um H para neutralizar. Apenas o enxofre aqui que tem NOx menos 2, eu coloquei 2 hidrogênios para neutralizar, beleza? Então o sufixo de hidrácidos sempre vai ser o quê? Hídrico, né? Então eu só pego aqui o nome do cara, flúor, né? Então esse aqui vai ser o ácido fluorídrico. Simples assim. Esse aqui vai ser o ácido clorídrico. Aí vamos montando, ó, ácido bromídrico. Ácido, aqui é o iodo, né? Aqui é o bromo, aqui é o cloro, aqui é o iodo. Ácido iodídrico, tá? E finalmente, aqui é o enxofre, tá? Que vai formar os sulfatos, sulfetos, sulfitos. Isso aqui vem da sulfa, né? Então esse aqui vai ser o ácido sulfídrico. Bom, observem que todos esses caras aqui têm sufixo hídrico. E aí fica fácil de memorizar, porque o início da palavra, o prefixo é sempre com o nomezinho do elemento, sulfídrico. Bom, então esses aqui são os ácidos que a gente precisa memorizar, que não tem oxigênio, tá? Vou até afastar o O aqui, sem o oxigênio, certo? Agora a gente vem para a nomenclatura dos oxiácidos, que ela é muito fácil, gente. Oxiácidos. Ela é muito fácil de memorizar, porque eu criei uma regrinha para vocês aqui, para associar, sem precisar decorar nada, tá? Oxiácidos. Então a gente tem assim, ó, o maior sempre vai ser o Ico, tá? O Ico. E o menor oso. Como assim? Vamos lá, vamos pensar assim, ó. Qual é a regra para vocês memorizarem de forma bem simples e fácil? Olha só, os oxiácidos vocês vão formar com esses azuis aqui, tá? E ainda tem mais um manganês lá que vai também formar oxiácido. Então memorizem essa ideia, porque eles ficam tudo grudadinho aqui, gente, tá? Aqui abaixo desses caras são os metais que não vão formar ânions. Eu só formo ânions com esses azuis e com esses vermelhos, tá? Então, na realidade, olhem só a lógica que nós vamos usar para cá. Nós vamos usar o Zico agora, ó. Nós vamos montar todos os Zicos. Qual é a listinha de Zico que a gente tem? São com todos esses azuis aqui, tá? E os osos também vão ser com esses caras aqui, só que com um oxigênio a menos. Então, vocês vão memorizar isso aqui de forma bem fácil. Olhem a regra. Quantos elementos azuis eu tenho aqui até chegar no oxigênio, que é o cara que eu vou montar a estrutura? Eu tenho 3 elementos nessa primeira linha, certo? 3 elementos. Então eu vou pegar o boro, o carbono e o nitrogênio. São com esses 3 aqui. Agora, olhem a lógica. Quantos oxigênios eu vou ter que ter aqui? Ó,
É só pensar, se eu tenho 3 elementos aqui, nessa linha, são 3 elementos, eu vou colocar 3 oxigênios. 3 oxigênios, 3 oxigênios, 3 oxigênios. E aí vem a ideia mais fácil ainda, ó. Se aqui eu tenho 3 oxigênios, eu começo sempre por menos 3. Aí vai simplesmente botando menos 2, menos 1. Aqui eu tenho os ânions dos caras. E na linha de baixo, observem que eu tenho aqui esses 3 caras mais o cloro. Opa, então aqui são 4. Por que eu coloco o cloro aqui e não coloquei o flúor lá? Porque o flúor está depois do oxigênio e ele é mais eletronegativo. Então ele não entra nessa lista aqui de formação de ânions. O único aqui que não forma ânions é o flúor. Então esse aqui é uma exceção à regra. Os outros todos formam ânions. Então eu tenho 4 elementos aqui. Então seria o silício, o fósforo, o enxofre e o cloro. Como eu tenho 4 elementos, eu coloco 4 oxigênios. Olha que fácil. 3 elementos, 3 oxigênios. 4 elementos, 4 oxigênios. Lá em cima tinha 3 elementos, eu comecei do menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1. Aqui tinha 4 oxigênios? Ok, começo do menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E sabe o que é o melhor de tudo isso? É que toda essa estrutura aqui termina em ico. Então esse aqui, ó, vou formar o H3BO3. Por que 3? Porque eu tenho que anular essas 3 cargas e o H é sempre mais 1, certo? O H, gente, ele é sempre mais 1. Então se eu tenho 3 cargas negativas, eu tenho que anular com 3 cargas positivas. Então esse aqui é o ácido bórico. E agora aqui, ó, quantos Hs vai levar? Tenho 2. H2CO3. Ácido carbônico. Aqui eu tenho carga menos 1, HNO3, ácido nítrico e assim por diante. É só ser sufixo ico, tá, gente? Ó, final ico, maior ico, né? Então aqui vai ser quem? Ó, tem NOx menos 4, esse ânion aqui, então eu preciso de 4 hidrogênios, H4SiO4. Como esse cara aqui é o silício, esse aqui vai ser o ácido silícico. Esse aqui tem NOx menos 3, H3PO4, aqui são 3 hidrogênios, né? Então esse aqui é o ácido fosfórico. Esse aqui vai ser o ácido, que é o H2SO4, vai ser o ácido sulfúrico. Esse aqui, menos 1, HClO4, vai ser o ácido perclórico. Esse aqui tem uma coisinha, um detalhezinho aqui que eu vou comentar com vocês. Ele vai ter ico no final, né? Ico no final, mas tem um per no início. Por que tem um per? Olha só, gente, esses caras aqui, ó, tá? Cloro, bromo e iodo, eles são diferentes, tá? Eles têm uma estrutura diferente. Mas antes de comentar isso, antes de comentar sobre esses caras, eu quero mostrar para vocês uma ideia aqui. Para a gente ter o boroso, tá? Olha só como é que eu vou fazer. O boroso vai ser sempre esse mesmo cara aqui, a mesma fórmula, a mesma nomenclatura, só que na nomenclatura termina em oso. A mesma fórmula, só que com um oxigênio a menos. Então o ácido boroso, o oso, vai ser o quê? Ó, vai ser H3BO2. Então eu pego o mesmo cara e diminuo um oxigênio. Então esse aqui vai ser o ácido boroso. Só troco o ico pelo oso. Qual é o ácido carbonoso? Esse aqui não tem, tá? Mas o ácido nitroso tem, que é H, olha só, né? HNO3. Então eu faço HNO2. Só diminuir um oxigênio, eu vou ter o oso. H4 é silicoso, também não tem. Tá? Agora H3PO4 eu tenho fosforoso, que é pegar esse mesmo cara aqui e diminuir um oxigênio. H3PO3. Esse aqui vai ser o ácido fosforoso. Então é o ácido fosfórico, vira ácido fosforoso apenas diminuindo um oxigênio. E o sulfuroso? Também tem. H2SO, não é 4? Então ficou 3. Pronto, H2SO3 é o sulfuroso. Aqui eu quero comentar um detalhezinho com vocês. Entendido essa parte aqui, eu vou mostrar para vocês que os caras que estão aqui nesse grupo dos 17,
que são dos halogênios, tá? Eles são diferenciados. Vejam que o CN eu coloquei aqui a listinha dos caras que são chamados de hidrácidos, e eu tenho aqui um detalhe, mais uma informação. HCN aqui, ó, gente, é o ácido cianídrico, tá? Ácido cianídrico, que ele é simplesmente uma exceção à regra. Cianídrico, tá? Ele tá fora da ideia dos oxiácidos, evidentemente, ele não é um oxiácido. Aqui eu vou até botar um para separar aqui, ele só, eu tinha me esquecido de colocar aqui o HF, que é ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, e tem o ácido cianídrico, que aí é o carbono e o nitrogênio junto, e ele também tem NOx-1. Além do H2S, né, que era o ácido sulfídrico, que eram os dois caras que estavam ali na ideia. Bom, vamos fugir aqui da parte dos oxiácidos e hidrácidos e vou comentar agora os oxiácidos dos caras que são chamados de halogênios. Bom, esses caras aqui eu já falei que o flúor não forma oxiácido, mas o cloro forma, tá? E a gente colocou aqui o HCl, ó, HClO4, como um cara chamado ácido perclórico. Tá? Então o que acontece? Eu tenho o per aqui e o ico aqui. Agora vamos pegar esse mesmo cara, e vamos colocar mais 3 ácidos com ele, tá? Que é o HClO3, vou diminuindo sempre um oxigênio, HClO2, olha que fácil, e HClO. Esse cara aqui é simplesmente o ácido clórico. Ó, os dois maiores eu vou dizer que é ico, os dois menores eu vou dizer que é oso. Então, esse cara aqui vai ser o ácido cloroso, simples assim. Esse aqui é clórico, né? Esse é o perclórico e esse aqui é o cloroso. Agora, esse aqui é o menor de todos, então vai ser o hipocloroso. Assim que a gente nomeia esses caras, esses 3 aqui, tá? Esse cloro, bromo e iodo. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, ó, vou até apagar aqui, tá? Se eu quiser fazer, por exemplo, o ácido com cloro, desculpa, com bromo, eu já fiz com cloro, né? Eu repito com bromo, repito com iodo, toda essa estrutura aqui. Então, se eu quiser fazer com o bromo, por exemplo, ó, HBrO4, HBrO3, HBrO2, HBrO. E assim eu faço com o iodo também. HiO4, HiO3, HiO2 e HiO. Olha que fácil memorizar. Se aqui é o ácido perclórico, aqui vai ser o ácido perbrômico. E aqui vai ser o ácido periódico, tá? Se aqui é o ácido clórico, aqui vai ser o ácido brômico e aqui vai ser o ácido iódico. Se aqui é o ácido cloroso, aqui vai ser o ácido bromoso e aqui vai ser o ácido iodoso. Se aqui é o ácido hipocloroso, aqui vai ser o ácido hipobromoso e aqui vai ser o ácido hipoiodoso. Então, essa é a ideia que a gente tem que usar para esses 3 elementos aqui que fazem parte dos nossos halogênios. Agora, para finalizar, eu tenho manganês, que faz parte do grupo dos metais e que forma ânions também. E ele tem uma observação bem interessante aqui, que quando eu monto o ácido com ele, eu tenho esse ácido aqui, ó, HMnO4. Olha só esse ácido, que ele é muito parecido e similar com esses caras aqui, ó. HClO4 não é o ácido perclórico? Olha aqui, HBrO4 não é o ácido permangânico? HiO4 não é o ácido periódico? Então HMnO4 é o ácido permangânico. Certo? Ele tem a mesma estrutura dos outros, ó. Tem um hidrogênio, elemento, 4 oxigênios, 4. Então, por isso que ele é perico, como os demais, perclórico, perbrômico e periódico. Até a próxima, mas não esqueçam que essa estrutura toda aqui, vocês vão usar na nomenclatura de sais. Então, isso aqui precisa ficar bem entendido, porque quando vocês entrarem em nomenclatura de sais, vocês vão usar isso aí tranquilamente, e é só memorizar essa ideia e já era. Até lá!